Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Ex-presidiário assassinado a tiros na Roda de Fogo dos Torrões. Assaltante morre baleado no bairro de Água Fria. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 10 assassinatos divididos. 5 homicídios ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 2.383 assassinatos, sendo 1.344 no interior e 1.039 no Grande Recife. Corpo de idoso encontrado na residência em Abreu Lima, suspeito de homicídio. A notícia com a repórter Priscila Cavalcante. O corpo de Antônio Ribeiro de Andrade, de 67 anos, já estava em decomposição dentro da residência dele, na rua 52, no bairro de Caetés 3, em Abreu e Lima. Segundo a família, a casa foi arrombada e toda revirada. No telhado do imóvel tem um buraco, que pode ter sido por onde os criminosos tiveram acesso à residência. Eles também levaram objetos da vítima. A filha do idoso, a vendedora Ilka Cleia, contou que o pai morava sozinho. Ela ainda disse que a casa tinha sido invadida outras vezes e a vítima já foi até assaltada. A segunda vez que entraram e a terceira vez de assalto, que quando ele vinha de uma festa, assaltaram ele, levaram o celular, espancaram ele. E dessa vez, não satisfeito, não só espancaram, como também mataram. Quantas pessoas têm informação? Não. A gente não tem ideia porque isso foi do domingo de madrugada para segunda-feira. A outra filha do idoso, a autônoma Andréa Carla, disse que no último domingo foi a última vez que o pai foi visto com vida. A minha tia veio aqui no sábado, ela chegou aqui de manhã e ficou aqui até meio-dia com ele. E quando foi no domingo, a vizinha ali do lado viu ele de 6 horas da noite, que ele estava com vida. Depois ela foi para a igreja e voltou e estava tudo escuro aqui. Pensou que ele estava até dormindo ou tinha saído, mas não desconfiaram nada. Ela ainda desconfia que a motivação do crime pode ter sido o empréstimo que o pai fez nos últimos meses. O carro do empréstimo que ele tirou também e está saindo com muito dinheiro na carteira. A gente acha que é por causa disso. Por causa de que levou o som, levou a televisão, levou o ventilador, ia levar o fogão também, mas não conseguiram levar. A geladeira também não conseguiram. E o carro, não, tenho certeza que é isso. Equipes das polícias civil e militar e do Instituto de Criminalística estiveram no local para dar início às investigações. O delegado Vitor Leite contou que o corpo não tinha sinais de violência e pode ter sido um crime de latrocínio. Os indícios apontam por uma prática de latrocínio. Claro que a causa da morte só vai ficar evidenciada com o Instituto de Medicina Legal, com a perícia tanatoscópica. Priscila Cavalcante para o Bandeira 2. A polícia investiga a morte de Tiago Freire Prazeres da Silva, um homem com 50 anos de idade, que antes de ontem à tarde foi arrastado de casa, amarrado na Mata Quitara, no Engenho Arara, bairro de Belém Paudalho, por homens em um carro vermelho. Arrastaram ele de casa amarrado e depois mataram o homem com um tiro de espingarda 12 na cabeça. O corpo de Tiago Freire Prazeres da Silva foi trazido aqui para Recife para o IML. A polícia também investiga a morte do jovem Paulo Vinícius Ribeiro da Silva, de 21 anos de idade, assassinado a tiros na rua Alameda das Dálias, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, tendo sido ainda levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Imbiribeira. Tiroteio em frente a colégio no bairro do Barro. A notícia com o repórter Maicon Carvalho. A investida foi na Rua da Esperança, que estava bastante movimentada, justamente no horário de chegada dos estudantes em um colégio particular. Segundo testemunhas, a mãe de um dos alunos tinha acabado de deixar o filho na escola. Ela voltava para o carro estacionado quando foi surpreendida por um homem armado que anunciou o assalto. Um suposto policial que passava no local percebeu a investida e reagiu. Houve troca de tiros. O pai de um estudante, que preferiu não se identificar, detalha os momentos de desespero. O carro branco parou ao lado do carro dela. Um meliante desceu armado, abordou, ela correu e o
houve uma troca de tiro, né? Muito provavelmente um policial civil, né, poderia estar passando ou deixando também alguma criança na escola, percebeu a situação e deferiu alguns disparos. A minha reação foi colocar uma ré no meu carro, né, e me afastar da situação para proteger minha família que estava dentro do carro, meu filho e minha esposa. Enfim, buzinando e fazendo alerta para que todos que estavam atrás de mim voltassem também. O suspeito conseguiu fugir. Quem mora na rua ouviu pelo menos 5 tiros. Alguns teriam atingido o carro da vítima. No chão ficou uma mancha deixada por um vazamento provocado por um dos tiros. Imagens de câmeras de segurança da rua podem ajudar a polícia a identificar o suspeito. O morador que teve a identidade preservada diz que os assaltos são constantes. Frequentemente aqui leva carro aqui de manhã cedo, não leva carro constante aqui. A gente tá vendo os pais aqui, os pais quando chegam para descer do carro, a gente avisa que tenha cuidado, olhe primeiro antes de fazer qualquer coisa. Michael Carvalho para o Bandeira 2. A polícia está investigando a morte de Gordo Cícero Claudiano dos Santos, 48 anos de idade, que foi assassinado a tiros quando estava em frente à residência dele, na Rua 7, bairro Rio Jordão, em Petrolina. Foram 3 homens em um carro Siena cinza que cometeram o crime. E de acordo com informações, Cícero era natural de Salgueiro e morava em Petrolina há cerca de 4 anos. Teve inclusive algumas passagens pela polícia. Também está sendo investigada a morte de Ivanildo Belarmino da Silva, um homem com 59 anos que foi morto com a saraivada de balas, cerca de 14 disparos de arma de fogo na própria residência, à margem da PE-95, na zona rural de Passira. Elementos desconhecidos bateram na porta, chamaram ele pelo nome, ele estava na sala. Ao abrir a porta, foi executado. A companheira dele estava no quarto e apenas ouviu os disparos. A polícia também investiga a morte do autônomo Flávio Barbosa de Barros. Ele foi agredido a facadas no alto do reservatório no centro de Vitória de Santo Antão por um elemento desconhecido. Foi levado para o Hospital João Murilo, lá em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Inclusive, no momento em que ele estava no hospital, o cara que meteu a faca nele foi lá tentando conferir. E daí ele, quando viu a segurança, largou a faca e saiu correndo. O autônomo Flávio Barbosa de Barros acabou morrendo lá no Hospital João Murilo e o corpo foi encaminhado ao IML. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, um carro Fiat Argo preto foi tomado de assalto. O carro tem a placa QUP 3B96. Esse carro foi tomado de assalto no bairro do Jordão por 2 homens armados de revólver. Esse carro, inclusive, servia para tirar a renda de uma família que ficou aí no prejuízo. Se você localizar este veículo, é um Fiat Argo preto de placa QUP 3B96. O telefone para contato 8524-3665, repetindo 8524-3665, falar com Dona Quitéria. Um ônibus da empresa Cidade Alta, que fazia a linha do Amparo, foi assaltado na rua Pedro Álvares Cabral, no bairro do Jardim Atlântico, em Olinda. 2 suspeitos armados de facas peixeiras renderam o motorista, roubaram os pertences dele e também dinheiro da renda do carro. Leandro Xavier da Silva, de 36 anos de idade, residente na rua Manuel Bione de Araújo, em Veracruz, Camaragibe, foi agredido a golpes de facão na rua Rodrigo Otávio, em Aldeia, Camaragibe, por Eduardo José da Silva, de 33 anos, que havia roubado o carro da vítima, outros pertences, e na hora da fuga ele bateu com o veículo e acabou sendo agarrado por populares e levou uma surra. Leandro, a vítima, e ele, Eduardo, foram parar na delegacia local. A polícia, minha gente, está investigando um crime de morte que aconteceu na madrugada de ontem na comunidade de Tururu do Janga, em Paulista, mais precisamente em uma casa na rua São João Batista, lá no Janga, em Paulista. Um homem encapuzado invadiu a residência e meteu bala em 3 pessoas que estavam na casa. Elivelton Elivaldo da Silva, de 30 anos, um ex-presidiário, a companheira dele, Marta Maria Fagundes da Silva, 36 anos, e a filha de Marta, Naeli Larissa Fagundes da Silva, de 19 anos. Os 3 foram baleados. Naeli foi atingida de raspão no quadril, Marta foi baleada na perna direita e ele, Elivelton Elivaldo da Silva, de 30 anos, também foi alvejado por vários disparos. Segundo informações, ele seria o alvo. Os 3 foram levados para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, onde o Elivelton não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo.
Evandro Veracruz da Silva, de 25 anos de idade, residente na Rua do Rio, no bairro da Bomba do Metério, zona norte do Recife. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na Rua Francisco Gomes, no córrego do Abacaxi, em Caixa d'Água, por um elemento desconhecido. Evandro Veracruz da Silva foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Ligadinhos com a gente aqui na Jornal, no Mercado Público de Camaragibe, estão lá Paulo do Queijo, Paulo do Miúdo, Cecinha da Carne e também Sandro do Miúdo com a esposa Lega, o filho Sandrinho e o sobrinho Jean. Oscar e Vadinho estão no bairro de Santo Amaro, ligados com a gente na Jornal, na Rua 83, no Maranguapium. Estão lá o comissário Beto Buril e os amigos Jornal, Buchinho, Lázaro, Sargento Edson, Bilu, Nino, Caju, Val da Água, Cícero, Lilo, Tonhão, Isaías, Legal e também o velho da padaria, todos sintonizados com a gente na Jornal. Na Rua Tupiniquins, em Santo Amaro, Zeca Pedreiro, a namorada dele, Ivanice, e o vizinho deles, Ivanildo Queiroz, operador de rádio aposentado. Hélio e Francisco são diretores do Sindicato dos Vigilantes. Davi e Fátima moram no conjunto Praia do Janga, em Paulista. Mauro da Mão de Vaca também no Janga, na saída de Beira Mar. Tonho da Barraca, no início da Avenida Costa Azul, em Palmarelo Paulista. Rubens da Areinha, no Pina, inclusive, está internado no Hospital Português, se recuperando. É isso aí, Rubem. Ari do Hamburgão, em Bibiribe, também da Enlurbes, também estão ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. Ex-presidiário assassinado a tiros na Roda de Fogo dos Torrões. Assaltante morre baleado no bairro de Água Fria. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Olha, minha gente, marginais roubaram um carro HB20 da Hyundai, um carro branco, saíram fazendo arrastões no bairro da Aurora, em Paulista, colocando em risco a população. Os criminosos, durante a perseguição, bateram em um carro de uma cabeleireira. Durante essa perseguição, houve troca de tiros com policiais militares, depois bateram em um outro carro que estava estacionado. Esses elementos, roubaram pessoas em um restaurante, também em Abreu Lima, roubaram objetos, principalmente celulares e tesouros de um salão de beleza. Esse grupo finalmente foi capturado e encaminhado à central de plantões da capital. José Dilson da Silva Ribeiro, um homem com 46 anos de idade, e Geraldo Mariano de Santana, eles foram alvejados com disparos de arma de fogo. Eles estavam viajando para São Paulo e na rua 15 de novembro, em São Caetano, eles foram emboscados e baleados por ocupantes de um carro Fiat Strada de placa não fornecida. Eles estavam em um carro Toyota locado e aí foram atingidos. Esse carro estava sendo dirigido por José Dilson, uma das vítimas, e aí eles dois sofreram esse atentado e um deles, justamente o motorista do carro, José Dilson da Silva Ribeiro, de 46 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O comerciante Claudivânio da Silva, de 41 anos de idade,
foi assassinado com disparos de arma de fogo no próprio estabelecimento dele, uma lavanderia localizada na rua Pau Santo, ou rua projetada no loteamento Novo Coqueiral, em Toritama. Um só elemento invadiu o estabelecimento e abriu fogo contra o comerciante, ceifando a vida dele. A motivação ainda está sendo investigada pela polícia. O corpo de Claudivânio da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru, no agreste do estado. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. José Edson de Almeida Costa, ele é sócio da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária é Marlene. Cal Mecânico e a irmã dele, Severina, também estão aniversariando. O casal mora na Destilaria no Cabo de Santo Agostinho, e sábado haverá uma festa que será organizada pela esposa de Cal, Adriana. Toninho do Miúdo, estabelecido no Alto Santa Isabel, também está aniversariando. Haverá uma comemoração com a Amanda Perfil, da Banca do Jogo de Bicho, e também Amaral, são amigos dele, do aniversariante Toninho. Dona Zefinha é conhecida como a rainha do pastel, mora no bairro da Mangueira, está completando hoje Dona Zefinha, 82 anos de idade, o filho dela é Maguinho. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira, o vice-presidente é o Tenente Lupércio Nunes. Estão aniversariando hoje o Coronel Romualdo Barros Guimarães, o Major Francisco José Rodrigues, os sargentos José Heraldo Pereira da Silva, Francisco de Assis Costa e José Enéas Militão, e também a pensionista Vera Maria do Nascimento Sampaio. O pedreiro Petros Christopher Ferreira dos Santos, 23 anos de idade, residente na rua Riúna, no bairro do Ibura de Baixo. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Rinaldo Dornelas Câmara, lá no Ibura. Atentado praticado por um elemento desconhecido, cujos motivos também são ignorados. Ramon José Oliveira de Santana, de 25 anos, residente na rua G, bairro Sertãozinho, em Nazaré da Mata. Ele teve a residência dele invadida por um elemento desconhecido e foi agredido a bala. A motivação é desconhecida e o jovem Ramon José Oliveira de Santana foi levado para o hospital local e em seguida removido para o Otávio de Freitas, no Sancho. O jovem Carlos Eduardo Xavier de Barros, de 19 anos de idade, ele foi alvejado com tiros de pistola no bairro Acauã, em Santa Cruz do Capibaribe. Atentado de autoria e motivos não informados. Ele, Carlos Eduardo Xavier de Barros, foi atingido nas costas e socorrido na emergência do hospital local. Lembrando que de ontem para hoje, nas últimas 24 horas em Pernambuco, foram registrados 10 assassinatos, 10 homicídios, 5 crimes ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano, do dia 1º de janeiro até agora, no estado, já foram registrados 2.383 assassinatos, sendo 1.344 no interior e 1.039 no Grande Recife. O ex-detento do presídio de Igaraçu, o Everton Laércio da Silva Santos, de 20 anos de idade, residente na rua Rosa Amélia, no bairro de Águas Compridas, em Olinda, ele sofreu um atentado a bala ao sair da casa da mãe dele, lá mesmo na rua Rosa Amélia. 2 homens desconhecidos meteram bala nele. Ele saiu correndo, pulando os muros das residências e conseguiu escapar dos disparos. Sofreu apenas arranhões e a ocorrência foi registrada no DHPP. Braz Bezerra do Amaral, homem com 40 anos de idade, residente na rua Antônio Cordeiro, no bairro do Salgado, em Bezerros. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira na travessa Marcílio Dias, lá em Bezerros, pelo elemento José Leonardo dos Anjos, que foi preso em seguida, encaminhado à delegacia e autuado em flagrante. Braz Bezerra do Amaral foi levado para o hospital lá mesmo em Bezerros, depois removido para o Regional do Agreste, em Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A polícia está investigando um homicídio ocorrido em Caruaru, no agreste do estado. Isso mesmo, no agreste do estado, um homicídio que aconteceu. O crime foi registrado por câmeras de segurança. A vítima, Calisson Pereira da Silva, aparece tentando fugir dos criminosos quando em seguida um carro passa e também começa a persegui-lo. Ele foi morto com disparos de arma de fogo. Calisson, ele tinha saído do presídio semana passada. Segundo a polícia, ele era dono de uma extensa ficha criminal
como assaltos e também homicídios. Inclusive, uma das vítimas teria sido decapitada por ele na cadeia. Um homem morreu em um acidente de trânsito na PE90 em Toritama, no agreste do estado. Mário Bezerra Costa de Souza tinha 53 anos de idade. Ele dirigia o carro quando perdeu o controle e colidiu com outro. Devido aos graves ferimentos, Mário morreu no local. O motorista do outro veículo ficou ferido e foi socorrido para o hospital local. O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru e a Polícia Civil investiga as causas do acidente. Um jovem de 18 anos foi assassinado na cidade de Tamandaré, litoral sul pernambucano. Francisco de Assis Rodrigues Silva tinha 18 anos de idade. Ele estava bebendo com o suspeito quando os dois se desentenderam. Informações iniciais apontam que uma discussão teria acontecido por causa de uma mulher. Tinha mulher no meio. Após a briga, o suspeito foi em casa, pegou uma faca, voltou ao local onde Francisco estava e aí meteu a faca nele. A vítima chegou a ser socorrida no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito segue foragido e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um homem foi assassinado na casa onde morava na zona rural de Passira, no agreste pernambucano. Ivanildo Belarmino tinha 59 anos. Ele foi encontrado só de cueca e com marcas de disparo de arma de fogo pelo corpo. Segundo relatos de testemunhas, os suspeitos chegaram na casa e atiraram várias vezes, fugindo em seguida. De acordo com a Polícia Civil, até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. A equipe da Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado, encontrou um carro queimado na Vila Pará, zona rural da cidade. O dono do veículo chegou informando que havia sido assaltado por 2 homens em um carro. A guarda saiu em diligência e encontrou o veículo ainda em chamas. A vítima do roubo foi até a delegacia de plantão para prestar queixa. Segundo ele, o carro estava estacionado na frente da casa onde mora quando foi roubado e estaria sendo usado justamente para a prática de crimes. Até o momento, ninguém foi preso. Anne Caroline da Silva Arruda, uma mulher com 43 anos de idade, residente na rua Marechal Dantas Barreto, no Cabo de Santo Agostinho, foi atropelada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Ibiribeira, por uma motocicleta. Uma equipe do SAMU a socorreu para o Hospital da Restauração, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. Eronildo José Ferreira, de 44 anos, morreu num acidente de motocicleta na PS-63, entrada da usina União Indústria, que fica em Primavera. O corpo dele foi encaminhado ao IML. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Ex-presidiário assassinado a tiros na Roda de Fogo dos Torrões. Rayan Cioli Lins, com 31 anos, residente na Rua Araguaia, comunidade de Roda de Fogo nos Torrões. Ele, um ex-presidiário, foi assassinado com disparos de arma de fogo em frente à residência dele por um só elemento desconhecido, com o rosto coberto com a camisa e de boné, e em seguida este criminoso fugiu em um carro Onix branco de placa não fornecida. E atenção! Assaltante morre baleado no bairro de Água Fria. Rômulo Gomes da Silva, conhecido como Rominho, ele seria assaltante de banco, pertencente, integrante do grupo de Claudinho, aquele que foi assassinado a bala em um bar em Boa Viagem. Rômulo Gomes da Silva foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem à noite no córrego São Sebastião, em Água Fria, tendo sido ainda levado para o Hospital da Restauração, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.